Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Pode Ser Sal, que é um podcast onde o intuito é gerar sede, de você que está ouvindo, sede na gente que está entrevistando, todo mundo que está no estúdio, gerar sede de Cristo, cara. Cara, hoje a gente vai fazer o episódio 0, então eu vou contar um pouquinho da história de como tudo isso surgiu, como Deus falou isso comigo e quais foram as coisas que Ele pediu para eu abrir mão e de como eu me mover. Fechou? Cara, tudo começou lá atrás, a gente morava lá em Umuarama, interior do Paraná, e Deus falou assim comigo sobre o podcast, Ele falou escreve, eu comecei a escrever, Ele me deu o nome, eu não tenho nem o privilégio de falar assim, nossa, eu que fiz o podcast, eu dei o nome, porque não foi isso, até o nome o Senhor que deu. E aí Ele mandou escrever, Pode Ser Sal, e Ele falou que era sobre o texto que diz assim, para que serve o sal se ele perdeu seu sabor, a não ser para ser pisado. E eu creio que tem várias pessoas que estão sendo pisadas nessa geração porque perdeu a capacidade de gerar sede nas pessoas, de salgar a terra. Então, assim, o intuito desse podcast é isso, é gerar sede numa geração, mas principalmente despertar pessoas para salgar essa geração. Então, assim, a gente gera sede, mas a gente ativa alguns saleiros aí, em nome de Jesus. Fechou? E aí ele me deu esse texto e ele falou, cara, é sobre um podcast onde a gente vai contar histórias que talvez nunca foram contadas, que realmente vão impactar as pessoas a partir desse podcast. Eu creio, daí não foi ele que falou, mas eu creio que ministérios vão ser startados, pessoas vão ser sopradas o nome dela na nação por conta dos cortes, por conta dos podcasts em si. Então, assim, foi assim que surgiu tudo isso. Aí eu peguei e falei, top, senhor. Então vamos começar a se mover em relação a isso. Na minha cidade eu conhecia muito mais gente, era talvez um pouco mais simples, né? Para eu fazer na força do braço. Então eu comecei a falar com alguns amigos e comecei a querer agilizar isso. E Deus falou comigo assim, não é para esse tempo. Eu falei, meu Deus, mas como assim não é para esse tempo? Você me deu um projeto que não é para esse tempo, e eu fiquei meio sem entender, fiquei frustrado um pouco, e aí eu falei, tá bom. E aí eu deixei na gaveta esse projeto, e aí tudo bem, uns 6 meses depois mais ou menos, ele começa a falar comigo, com a minha esposa, sobre a gente sair de lá, né? Então, assim, a gente não esperava, a gente era líder de jovens do Bola de Neve Marama, a gente estava bem, tipo assim, os clientes que eu tinha, a renda que a gente tinha pro custo de vida da cidade era legal, a gente estava olhando e pensando talvez em trocar de carro e terminar de pagar algumas dívidas que a gente tinha, e aí Deus fala assim, cara, não, eu tô num banho um dia agradecendo pela fase boa, porque eu vendi bala durante 3 anos no sinal, para viver do digital. E eu agradecendo ao Senhor, Senhor, obrigado porque o Senhor tem trago a gente até aqui, obrigado porque o Senhor mudou nosso cenário, obrigado pelo que o Senhor tem feito e tal. E aí uma abelha começa a bater no vidro, eu no banho, e aí começou a bater no vidro de uma forma estranha, e eu abri a janela, a abelha ficou voando na altura dos meus olhos, e o Espírito Santo falou comigo, eu vou te levar para uma terra que emana leite e mel. E eu falei, comecei a chorar, na verdade, não falei nada, mas eu comecei a chorar. Aí eu falei com a minha esposa, ela falou amém. Eu jurava que era Balneário Camboriú, porque a gente tinha ido no começo do ano para Balneário e tinha sido uma viagem incrível e tal. A gente andou de lancha pela primeira vez. Eu passei mal pra caramba, aliás. E aí, tipo, mas mesmo assim, a gente foi uma viagem muito massa. E eu falei, cara, é Balneário e tal. Eu conheço um grande amigo que é de Balneário, que é influente e tal. Eu falei, cara, e ele tinha me chamado antes pra participar de um projeto que ele estava encabeçando. E aí Deus tinha falado que não. Eu falei, pô, agora deve ser a resposta daquele não que Deus deu, né? Então deve ser esse o tempo. Esse o tempo. Aí eu falei com a minha esposa, ela falou, pô, se for pra Balneário, vambora, né? E aí Deus falou que não era pra lá. Eu falei, então tá bom. E pra onde que é, né? Aí, enfim, eu peguei no outro dia, eu tô saindo de manhã pra ir pra um cliente, uma reunião com um cliente no shopping, e aí dentro do carro já, o carro todo fechado, tinha uma abelha chamada urso amarelo. Eu sei o nome da abelha porque eu fui pesquisar, porque eu nunca tinha visto aquela abelha. Ela é toda amarela e felpudinha assim. E aí
um raio de sol assim pegou na abelha e ela ficou meio com uma cor dourada. E o Espírito Santo falou de novo comigo, vou te levar para uma terra que emana leite e mel. E eu falei, uau. Eu fui chorando para a reunião. Falei, glória a Deus. Aí eu e minha esposa começamos a orar e tudo que falava assim no YouTube, Instagram, era sobre sair da nossa terra e tudo mais, que ia tirar a gente daquela terra. E eu falei, Senhor, um dia a gente orando, eu falei, Senhor, eu sou obediente, cara, mas eu não consigo me mover, eu e minha casa inteira, por conta de 2 abelhas e palavras de YouTube, cara. Eu tô debaixo de um pastoreio, tô debaixo de uma liderança, eu precisava que o Senhor confirmasse pelo meu pastor e tal. E aí, última pregação do ano, o pastor Rafa chega e fala assim, o tema da pregação é um tempo novo, um tempo que emana, de uma terra que emana leite e mel. E a gente apanhou bastante. Isso numa quinta. No domingo, que é a primeira pregação em 2025, ele repete essa pregação de uma forma mais enérgica. E aí a gente chorou bastante e tal. Deus confirmou. Eu falei, então, vamos colocar uma data. A gente colocou 22 de julho. E aí falamos com nossos pastores e tal. E aí a minha pastora já chegou e falou, que história é essa, cara? Que Deus está falando com você, para você, sua esposa, sua filha de 6 anos, seu filho de 3, e vocês grávidos de gêmeos, que você vai ir para a terra. Para onde vocês vão? Eu falei, ainda não sei. Ela falou, mas então Deus vai ter que falar comigo, senão eu não vou deixar vocês ir não. Cuidado dela, né? E aí eu comecei a falar o que Deus estava falando comigo, ela já começou a chorar, testificou e tal. Aí passa alguns dias, numa sexta-feira eu tô em casa, e um padrinho de casamento meu chega e falou, nossa, você parou de falar que o Moarama era seu deserto, né? Que não sei o quê, e brincou comigo. E aí eu lembrei de um vídeo que eu tinha gravado, sei lá, uns 5 anos atrás, que eu falava assim, tá vendo esse deserto aqui atrás? Talvez você esteja pedindo para Deus para que esse deserto passe. Mas não é o deserto que vai passar, é você que vai ter que passar pelo meio do deserto. E eu falei, cara, que legal assistir o vídeo. E aí eu falei, Senhor, mas eu não entendi. E aí isso na sexta, no domingo, o pastor Elias, lá de Campo Mourão, vai pregar lá na igreja. E ele começa, cara, eu ia pregar outra palavra e tal, mas vindo pra cá de carro, o Espírito Santo me direcionou a pregar uma palavra de 3 anos atrás, e que eu recebi há 3 anos atrás. E ela fala sobre deserto e estações. Aí ele olhou na pelota no meu olho e falou assim, a igreja cheia, né? Ele olhou pra mim e falou assim, deserto tem começo, meio e fim. E aí um novo ciclo. Ele vem assim, tem gente que tá falando que vai depois, mas já era pra estar lá, tá atrasado. Já tem meses esperando, já tem pessoas esperando. Você precisa se mover. E aí eu chorei bastante, sabia que Deus estava falando comigo. Eu e minha esposa. E aí eu falei, pô, então é agora, vamos começar a vender as coisas então.